23. Crie um programa que leia um conjunto de informações, nome, sexo, idade, peso e altura, dos atletas que participaram de uma Olimpíada, e informar a atleta do sexo feminino mais alta, o atleta do sexo masculino mais pesado, a média de idade dos atletas. Deverão ser lidos os dados até que seja digitado o nome arroba para um atleta. E para resolver esse exercício, consulte a aula 7 que aborda o tratamento de strings. A gente vai utilizar a biblioteca string.h, que é o que está falando aqui no final desse exercício. Então, nesse caso, a gente vai dar include nessa biblioteca antes de começar as coisas. Vamos então para as variáveis. Percebam que eu preciso de criar uma variável para o nome e uma variável para o sexo da pessoa, do tipo char. Coloquei nome, vetor, string, o sexo da pessoa, que é do tipo char, que vai armazenar, no caso, feminino ou masculino, né, F ou M. E eu tenho duas outras variáveis aqui que elas vão estar associadas ao quê? Ao que eu preciso printar mais tarde. Eu preciso de ter uma variável que vai salvar o nome da atleta feminina mais alta, que eu estou pedindo aqui, e o nome do atleta do sexo masculino mais pesado. Perceba, nome feminina mais alta, nome masculino mais pesado. Agora, no tipo de variáveis int, a gente precisa da idade, né, das pessoas, que está pedindo aqui, ó, idade, logo após o sexo. E para a idade, a gente também precisa da soma das idades, porque a gente precisa de calcular a média de idade, né? E o total de atletas, para que a gente possa calcular essa média. Porque, no caso, a média ela vai ser a soma das idades dividida pelo total de atletas. Então, a gente vai utilizar isso daqui como contadores. Por isso que a gente está inicializando. Continuando, a gente tem o peso e a altura. Peso e altura, elas são variáveis que elas não são inteiras, né? Possuem casas decimais, então elas são do tipo float. Peso e altura. Mas, como eu preciso, como eu tinha mencionado, igual no tipo dos nomes, eu preciso salvar o valor da altura da atleta do sexo feminino mais alta. Então, altura feminina mais alta. Eu também inicializo como igual a 0. E o peso do atleta do sexo masculino mais pesado. Peso masculino mais pesado. Observe que eu criei aqui mais uma variável chamada o quê? Média das idades. Por quê? Eu preciso de calcular, que eu tinha falado antes lá quando eu estava falando das variáveis do tipo int, né? Que é o valor do total de idades dividido pelo total de atletas, para fazer esse valor da média. Bom, continuando, eu inicializei aqui a situação colocando um títulozinho bonitinho, né? Cadastro de atletas. Eu criei aqui abaixo um laço infinito do tipo while e a minha condição de saída dele é o que está escrito aqui no enunciado, que é se o usuário digitar o nome arroba. Aqui no começo, eu já printei, né? Digite o nome do atleta ou arroba para encerrar. Um ponto que a gente deve analisar aqui é que a gente tem que lembrar de colocar essa correção aqui por causa da função scanf não lidar muito bem com nomes compostos, por causa do espaço. Então, a gente lembra de colocar isso daqui, porque senão a gente não conseguiria registrar nomes compostos. Depois que a gente faz aqui a pegada do dado do usuário, a gente tem que fazer uma verificação. E essa verificação é verificar se o usuário não digitou arroba. Isso ele vai ser feito por meio dessa biblioteca string.h. Dentro dela existe uma função chamada strcmp, que é a string comp, que no caso de comparação. Então, essa função, ela me dá um return 0 ou um return 1. Se ela me der um return 0, significa que é verdade. Se ela me der um return 1, significa que não é verdade. Então, se ela me retornar 0, significa que o usuário digitou arroba, que é o que eu fiz aqui, ó. Lembrando que isso daqui vai me dar 0 ou 1. Se for igual a 0, 0 vai ser igual a 0. Vou printar encerrando o cadastro e quebrar o meu laço infinito. Caso contrário, 1 é igual a 0? Não. Saio desse se e continuo normalmente meu programa. Vamos voltar só mais um ponto aqui para explicar como funciona a função strcomp. A gente digita a nossa variável e o que a gente está querendo comparar aqui, ó, nesse caso.
Eu quero comparar a string nome que a gente pede para o usuário e comparar se esse usuário digitou arroba. Vou aqui só executar colocando arroba e vamos ignorar o resto por enquanto, só para verificar que ele realmente encerra o cadastro, nenhum atleta cadastrado. Isso daqui é a parte de baixo do código que a gente vai voltar depois aí. Eu vou excluir aqui para limpar a nossa aba. Continuando, depois que eu digito o nome de um atleta, vou colocar uma atleta aleatória aqui, vamos lá. Renata Silva. Inventei aqui da minha cabeça. Eu pergunto para o usuário o sexo dele. Quem é a Renata Silva? Ela é F ou M? Mulher ou homem? F, de feminino. Quando eu faço essa pergunta para o usuário, tenho que fazer uma verificação para perceber se o que o usuário digitou para mim é válido ou não, certo? Porque o usuário podia escrever aqui, sei lá, o nome de novo e isso ficaria salvo de forma errada. Então, eu coloquei aqui. Enquanto o usuário digitar uma coisa aqui que seja diferente de M e diferente de F, eu printo o sexo inválido, digite M para masculino e F para feminino. Isso daqui não seria necessário, mas é só uma coisa que eu coloquei no programa para ficar mais próximo da realidade. Por exemplo, se eu digitasse N aqui, sexo inválido. Digite M para masculino ou F para feminino. No caso, eu vou digitar F, porque é a Renata Silva que eu estou criando aqui de forma fictícia. Continuando aqui, ó, a gente precisa de mais informações, certo? A gente precisa do que estava perguntando lá em cima, ó, essas características. A gente precisa da idade, vou falar que ela tem, sei lá, 31 anos, peso 60 quilos, altura 1,79. Aí agora eu cadastrei essa atleta, mas vamos voltar aqui. Depois do momento onde eu inseri todas as minhas variáveis, eu preciso de fazer algumas verificações, certo? Porque eu quero lá no final do programa imprimir essas informações aqui, ó. Então, vamos lá. Lembre que eu preciso de somar as idades para poder calcular a média das idades e eu preciso de ter o total dos atletas, né? Então, a partir do momento que eu registrei uma pessoa, eu aumento 1 no total de atletas e eu coloco no meu contador de idades somando a idade a esse valor aqui, esse montante, certo? E agora eu inicio essas duas comparações aqui, que é o que vai me dar essas duas informações acima. O que eu falei antes da idade dos atletas é a de baixo. Eu preciso do atleta do sexo feminino mais alta e do sexo masculino mais pesado. Então, eu vou verificar se sexo é igual a F e se a altura ela é maior do que a altura feminina mais alta. Por isso que é importante eu ter iniciado essa variável lá em cima com valor 0. Se a minha altura da atleta que eu digitei aqui for maior do que a altura da atleta feminina mais alta, o valor da altura feminina mais alta vai ser igual à altura. Traduzindo, se eu não tenho nenhuma atleta no momento, qualquer valor que eu digitar, automaticamente vai virar a minha atleta feminina mais alta, certo? Mas a próxima atleta que eu digitar, eu vou fazer essa comparação. E não necessariamente vai ser mais alta do que a anterior. Nesse caso aqui, a minha atleta feminina, que é a que eu cadastrei inicialmente, tinha 1,79. Se eu cadastrar uma nova atleta aqui agora e ela tiver 1,70, vai fazer o quê? 1,70 é maior do que 1,79. Falso. Não acontece nada, porque esse if não entra dentro das condições. Mas, e se eu digitasse 1,83? Aí, 1,83 é maior do que 1,79. Eu entro aqui dentro, novamente, das condições, e a altura feminina mais alta passa a ser o quê? 1,83, que é a nova altura que eu digitei. Mas não basta eu armazenar o valor da altura feminina mais alta, certo? Eu também tenho que armazenar o nome dessa pessoa, porque eu preciso de nomear quem que foi, né? Não adianta eu falar, a altura mais alta foi 1,80. Não, porque eu preciso também de falar de quem que é essa altura. Então, a gente vai utilizar mais uma função dessa biblioteca,
que é a strcpy, que é a string copy. Basicamente, o que ela faz? Ela pega e salva nessa primeira variável a segunda. Ela literalmente copia da segunda para a primeira. Então, eu vou copiar para o nome feminino mais alto, que é os valores que eu vou printar lá no final, o nome dessa atleta. E, igualmente, esse outro if aqui, ele é bem parecido com o de cima, mas é para a parte do atleta masculino. Eu preciso o quê? Do atleta masculino mais pesado. Então, eu vou verificar o quê? Se o sexo dele é M, né? Se ele é homem. E se o peso é maior do que o peso do mais pesado. No começo, vamos colocar aqui, por exemplo, um Marco Silva. Finge que ele é irmão da Renata. Homem, idade 33, peso 87,5 quilos. Altura 1,87. Bom, agora eu tenho um homem sendo registrado aqui. Como ele é o primeiro homem registrado, o meu peso ele sempre vai ser maior do que 0, né? Então, ele vai virar o mais pesado. E aí, eu volto para a mesma situação que eu tinha antes. O próximo atleta que eu registrar aqui, do sexo masculino, eu vou verificar o peso. Vou verificar se o peso é maior do que o peso do Marcos, que eu acabei de registrar, certo? Se for, eu vou fazer o quê? Atualizo o meu peso masculino mais pesado e também atualizo o nome do peso mais pesado. Fazendo o quê? A mesma coisa que eu fiz antes. Que é fazer a cópia para a variável nome masculino mais pesado do nome. Antes, da primeira vez que eu rodei, o nome que estava salvo aqui era Marco Silva. Se eu registrei o novo atleta e ele for mais pesado que o Marco Silva, vai ficar o nome do novo atleta. Se ele não é mais pesado, permanece o Marco Silva, porque essas condições elas não rodam. E aqui, ó, percebam que esse daqui eu volto, porque é um laço do tipo infinito, que só se encerra se eu digitar arroba. Então, eu vou ficar rodando aqui infinitamente, cadastrando atletas e verificando se eles são, no caso, os do sexo masculino, se eles são mais pesados, e do sexo feminino, se elas são mais altas. E perceba que, enquanto isso está acontecendo, tem outras coisas que estão sempre acontecendo aqui, né? Eu estou somando o total de atletas e eu estou somando a idade de todo mundo. Por quê? Eu preciso de fazer uma média aqui que não depende do sexo, que é a média de idade dos atletas. Vamos agora sair desse laço, né? Fingindo que eu vou digitar o arroba aqui. O que tem que acontecer quando eu saio? Eu preciso de fazer uma verificação básica. Porque pode ser que eu não registre nenhum atleta, né? E se eu não registrar nenhum atleta e eu for calcular uma média, eu vou estar dividindo um valor por 0. E isso não pode acontecer. Então, a primeira coisa que eu faço é: se o meu total de atletas é maior do que 0. Se o meu total de atletas é maior do que 0, eu posso fazer as coisas, certo? A primeira coisa que eu vou fazer de imediato é a média das idades. Ela vai ser calculada o quê? Com a soma das idades dividido pelo total de atletas. Um detalhe. Eu preciso de fazer isso com float, certo? Porque senão eu vou ter essa média da idade de forma inteira. E não vai ser calculada de forma correta. Por isso que eu preciso de aplicar float na soma das idades. Porque quando eu estou somando as idades aqui, eu estou tendo valores sem casas decimais. Então, por exemplo, vamos utilizar esse caso aqui. Eu vou estar somando 31 com 33, 64. Aí, se eu não colocar 64.00, que é um valor float, eu não consigo fazer uma média de idades. Certo? Eu preciso das casas decimais para eu fazer a média. Então, eu preciso de transformar esse 64 em 64.0, que é o que isso daqui, essa parte, está fazendo, certo? Imediatamente, então, printo que a média da idade dos atletas é média de idades com 2 casas decimais. Depois, eu estou fazendo mais verificações aqui. Isso daqui não é necessário, eu poderia printar de outra forma. Mas é uma coisa que eu coloquei só para ficar realmente bonitinho, né? Se a altura feminina mais alta for maior do que 0, significa o quê? Que eu tenho uma atleta feminina registrada.
Porque se for igual a 0, eu não registrei nenhuma atleta feminina. Lembra que quando eu registro uma atleta feminina, eu atualizo a minha altura feminina mais alta? Da mesma forma que, aqui embaixo, quando eu registro um homem, eu atualizo o peso mais pesado. Se ele for maior do que 0, significa que eu registrei alguém. Então, eu faço o quê? Eu printo que a atleta do sexo feminino mais alta é 2 pontos. Esse porcentagem S é porque é uma string, que é o nome da atleta feminina mais alta. O nome dela, que no caso aqui, por enquanto, é a Renata Silva, com porcentagem F aqui, ó. O ponto 2 é para ter 2 casas decimais. F, que é a altura feminina mais alta, que é a altura dela, que é 1,79. Esse else aqui é apenas para o caso onde eu não registrei nenhuma mulher, que no caso é quando a altura é 0. Eu printo que não há atletas do sexo feminino registradas. E a mesma coisa eu faço para os homens, né? Eu verifico se o peso é maior do que 0. E aí eu printo que o atleta do sexo masculino mais pesado é o nome dele com o peso dele. Else não atletas do sexo masculino registrados. E perceba que esse if e else aqui e esse if else estão dentro daquele outro if, que é o quê? O if de ter atletas, né? Total de atletas. Se eu tenho 0 atletas, eu faço o quê? Else. Eu não tenho nenhum atleta. Traduzindo. Printo que não tem nenhum atleta cadastrado. Vamos aqui dar um enter aqui e sair desses 2 registros que eu coloquei aqui. Percebam, encerrando o cadastro, que é o que eu printei lá em cima, lembra que dentro do if aqui, da saída, e printo que a média de idade dos atletas é 32.0, atleta do sexo feminino mais alta é Renata Silva, com 1,79, e o atleta do sexo masculino mais pesado é Marco Silva. Agora vamos testar. Se eu não registrei ninguém, encerrando o cadastro, nenhum atleta cadastrado. Percebam? Agora, se eu só registrar o Marco Silva de novo. Fictício. Nesse caso, eu não registrarei nenhuma mulher, certo? A média de idade dos atletas é 33, porque só tem ele, né? Não há atletas do sexo feminino registradas e o atleta do sexo masculino mais pesado é Marco Silva. Certo? Se eu registrasse mais homens, ele estaria sempre fazendo essa verificação e atualizando, assim como se eu registrasse várias mulheres.